Como em conto de fadas, Danilo saiu pelos bares da cidade procurando a sua Cinderela. Mas, ao invés do sapatinho de cristal, ele carregava nas mãos o bilhete que ela tinha escrito. Ele passou em vários bares do bairro perguntando se ali trabalhava alguma Cíntia, e até mostrava o bilhete para as pessoas. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Quando Danilo conheceu Cíntia, ele sabia que não seria apenas mais um encontro em sua vida, como vários outros que ele já tinha tido. Ele era um rapaz muito bonito e bem-sucedido, e trabalhava em uma importante empresa de turismo. Extrovertido, ele sempre conseguia manter uma boa conversa com qualquer pessoa. Quer fosse a pessoa extrovertida como ele, ou mais quieta e introvertida. O que conquistava as pessoas era a simplicidade de Danilo. Apesar de ele ter um ótimo emprego e uma situação financeira muito boa, ele nunca tinha mudado o seu jeito de ser. Nunca tinha parado de ir nos lugares que costumava frequentar, quando não tinha uma situação financeira tão boa, e nunca tratava ninguém com arrogância. A comunicação sempre foi uma virtude que ele possuía. Em rodas de conversa, ele costumava se dar bem com todo mundo. Isso, junto ao seu jeito charmoso, sempre conquistava várias mulheres. Como sempre gostou de sair, ir para festas e baladas, Danilo sempre conheceu novas pessoas. E, consequentemente, sempre conheceu muitas mulheres e teve vários encontros. No início, Danilo gostava de sair sem compromisso, e sempre deixava isso claro para as mulheres com quem saia. Mas, com o tempo, a vida de curtição acabou dando lugar a um desejo de conhecer uma boa mulher e se relacionar seriamente. Ele sabia que, quando encontrasse alguém que fizesse seu coração bater mais forte, ele sentiria. Às vezes, ele achava que tinha encontrado a mulher certa, e já imaginava como a pediria em namoro e quais planos faria para a vida a dois. Mas, sempre acontecia alguma coisa que atrapalhava todos os planos de Danilo. Ou a mulher não se interessava em ter um relacionamento com ele, ou ele não se interessava em ter um relacionamento com a mulher. Apesar de tudo isso, Danilo sempre era franco. E sempre deixava claro quando o relacionamento não tinha futuro. Ele preferia ser claro e falar que o relacionamento tinha acabado, do que iludir alguma mulher. A verdade é que enquanto ele tentava encontrar o seu amor, ele não conseguiu, mas, quando menos esperava, o amor surgiu para ele. Em um dia comum, enquanto ele voltava para casa depois de um dia exaustivo de trabalho, ele precisou parar em um bar de esquina para pedir um copo de água. Ele tinha estado com muita dor de cabeça durante a semana toda, pois estava trabalhando em um projeto muito importante, e não queria se afastar. O médico tinha dito que uma boa noite de sono ajudaria, e era isso que Danilo ia fazer ao chegar em casa. Mas, a doença não escolhe hora, e Danilo bebeu a água no bar, mas sentiu que não conseguiria caminhar até em casa sozinho. Como sempre tinha sido um homem independente, raramente precisava da ajuda de alguém. Além disso, ele não se orgulhava disso, mas era muito orgulhoso. Se lembrava de um momento em sua vida que ficou sem dinheiro, e que quase ficou sem alimentos em casa, mas, mesmo assim, não tinha pedido ajuda a ninguém. Agora, com um bom emprego, ele podia respirar aliviado sabendo que conseguia lidar com os seus problemas sozinhos. Porém, aquele mal-estar o tinha pegado de surpresa e desprevenido. Ele se pegou pensando como iria caminhar até sua casa com aquele mal-estar. Pensou em ir até um ponto de táxi, mas, assim que se levantou, se sentiu tonto e precisou se sentar de novo. Enquanto pensava no que faria para conseguir chegar em casa, uma jovem se aproximou dele, tocou delicadamente em seu ombro, e perguntou se ele estava bem. Danilo respondeu que sim, mas ela viu, pelo seu rosto, que ele mentia. Ela foi até o dono do bar e disse que o cliente estava passando mal. O dono do bar, de forma ríspida respondeu, Cíntia, se formos socorrer todo bêbado que aparece aqui, não vamos mais conseguir trabalhar. Cíntia então respondeu que aquele cliente não estava bêbado, e sim doente. Cíntia reconheceu os sintomas de mal-estar daquele homem, mesmo olhando de longe. Ela tinha estudado enfermagem durante 3 anos, antes de precisar trancar o curso, para cuidar do pai doente. Quando seu pai se recuperou, ele ficou com sequelas, e Cíntia preferiu não voltar à faculdade. O seu pai não conseguiu mais trabalhar por sequelas de doenças, e também por causa da idade, então, Cíntia se tornou a única fonte de renda da casa. Mas, embora ela tivesse largado o curso, nunca tinha perdido o espírito caridoso e o ímpeto de ajudar o próximo.
E foi com essa força que ela disse que iria ajudar aquele cliente, pois ele não estava bêbado e sim doente. Ela então retirou o avental e foi até Danilo, colocou o braço dele ao redor de seu pescoço, e o ajudou a se levantar. Eu vou ajudá-lo a chegar até a sua casa. O senhor se lembra do seu endereço? Ela perguntou a Danilo. Ele disse que se lembrava, e conseguiu respondê-la. A casa de Danilo não era longe do bar, então Cíntia conseguiu ir caminhando com ele até lá. Os dois entraram na casa, e ela o deixou no sofá. Ela então foi até o banheiro, viu que tinha ali alguns medicamentos que ajudariam no mal-estar de Danilo, e o medicou. Ele dormiu, e ela saiu, trancando a porta, e jogando a chave por baixo da porta. No dia seguinte, quando Danilo acordou, ele estava confuso. Ele estava suado, e percebeu que deveria ter ficado com febre no dia anterior. Ele foi ao banheiro, tomou um banho e mediu a sua temperatura com um termômetro, e ficou aliviado ao perceber que estava bem. Apesar disso, ele se lembrava que tinha ficado doente no dia anterior, e que alguém o tinha ajudado. Enquanto preparava um café, Danilo tentava se lembrar de quem o tinha levado para casa, mas suas lembranças estavam confusas, por causa de seu estado febril. Ele terminou de passar o café, se sentou no sofá e começou a beber a bebida quente. Ele então pegou o controle remoto, para assistir algo na televisão, e viu que em cima da mesa da sala tinha um bilhete. O bilhete dizia: Oi, eu sou a Cíntia, e trabalho no bar em que você passou ontem. Eu percebi que você precisava de ajuda, e, como morava perto, trouxe você até a sua casa. Eu te mediquei com um dos remédios para a febre que encontrei em seu banheiro. Fique tranquilo, eu estudei enfermagem e sei que vai ficar bem melhor quando acordar pela manhã. Desculpe ter entrado na sua casa, mas é que eu quis me certificar de que você ficaria bem. Joguei a chave por baixo da porta. Melhoras. Assinado, em Cíntia. Danilo leu o bilhete e ficou impressionado. Ele não conseguia acreditar que uma mulher tão boa existisse. Ela tinha ajudado ele sem esperar nada em troca. Mesmo sem se lembrar de nada daquela moça, Danilo sentiu seu coração bater mais rápido por ela. Ele sentiu que precisava encontrá-la. Então, como em conto de fadas, Danilo saiu pelos bares da cidade procurando a sua Cinderela. Mas, ao invés do sapatinho de cristal, ele carregava nas mãos o bilhete que ela tinha escrito. Ele passou em vários bares do bairro perguntando se ali trabalhava alguma Cíntia, e até mostrava o bilhete para as pessoas. Mas não conseguiu encontrá-la. Como tinha ficado a manhã toda nessa tarefa, chegou o horário de ir trabalhar, ele se arrumou e foi. No trabalho, porém, ele não conseguia se concentrar. Pois, enquanto mostrava aos seus clientes os mais lindos resorts em que poderiam se hospedar em suas férias, lugares maravilhosos, em que a natureza mostrava o seu esplendor, e o conforto permitia que as preocupações sumissem, Danilo se imaginava ali. Os seus clientes faziam planos de que iriam conhecer aqueles lugares, e se hospedar ali. Mas Danilo se imaginava ali, junto a Cíntia. Era engraçado, e mesmo ele nem se lembrando de como Cíntia era, qual era sua fisionomia, ou sequer a sua voz, ele sentia que ela era uma mulher especial. Era diferente das outras que ele já havia conhecido. Ele tinha se apaixonado por uma mulher misteriosa. Naquele dia de trabalho, Danilo fechou menos contratos do que normalmente fechava. Seu chefe disse a ele para tirar a cabeça das nuvens e prestar atenção no trabalho. Danilo se desculpou, e disse que no dia seguinte ele iria recuperar o prejuízo. Mas, a verdade é que nem a bronca de seu chefe fez o seu sorriso sumir. Ao chegar em casa, ele nem trocou de roupa, e já saiu novamente em busca de Cíntia. Ele andou durante algumas quadras, até que parou para almoçar em um bar da região. Ele pediu um prato feito e, quando a garçonete serviu, ela disse: "Boa tarde. Fico feliz em ver que você está melhor." Ao ouvir a voz daquela mulher, Danilo sentiu seu coração acelerar. Era ela, ele tinha certeza. Ele então a olhou, e a viu sorrindo. Danilo achou mais linda do que tinha imaginado. O seu sorriso fez com que Danilo sorrisse também. Ele tinha ensaiado, várias vezes, o que diria para Cíntia quando a encontrasse, mas, naquele momento, ao vê-la, era como se tivesse esquecido como pronunciar as palavras. Ele então balbuciou "obrigado" e disse que estava bem. "Que bom, fico feliz", respondeu Cíntia, sorridente. Ela então disse que ele deveria chamá-la se precisasse de algo e foi atender outras mesas. Danilo terminou de almoçar e deixou uma gorjeta generosa para Cíntia.
Ela agradeceu e começou a limpar a mesa, e ele então disse: Cíntia, eu queria saber se você não quer ir almoçar comigo. Quero dizer, almoçar em outro local, já que você trabalha aqui, é claro. Danilo falou e se arrependeu na hora. Ele sempre foi muito bom em puxar conversa. Mas, naquele momento, não estava conseguindo. Mesmo assim, Cíntia, gentil, disse que iria sim. Anotou seu telefone em um pedaço de papel e entregou a Danilo. Feliz, ele saiu do bar. Antes de sair, porém, ele ouviu o dono do restaurante falar: olha só, voltando às origens, em Cíntia? Vê se consegue arrancar um bom dinheiro dele. Ele disse essas palavras repugnantes com muita maldade. Apesar de ter falado baixo, Danilo tinha ouvido. Danilo olhou para trás e viu que Cíntia tinha ficado vermelha de vergonha. Ela deveria ter percebido que Danilo ouviu aquele comentário infeliz. Para não tornar a situação mais constrangedora ainda, Danilo fingiu não ouvir e saiu do bar. Ele mandou mensagens para Cíntia no mesmo dia, e ela respondeu que estava animada para sair com ele também. Os dois conversaram durante dias e se conheceram melhor. Cíntia contou a Danilo que trabalhava naquele bar apenas para pagar as despesas, mas que não gostava nada do dono do local. Ela contou que ele era muito grosseiro e várias vezes a humilhava, propositalmente, na frente dos clientes. Ela contou que tinha estudado enfermagem durante 3 anos, e que tinha adorado o curso. Ela que, de todos os alunos, ela era a mais elogiada. O seu professor dizia que ela tinha sede de conhecimento, e que, em meio a tantas pessoas que apenas estudavam para se exibir aos outros, ela não era assim, que estudava com garra. E que, por isso, teria um futuro brilhante na enfermagem. Apesar de tudo, o curso era caro e ela precisou rever suas prioridades quando seu pai adoeceu. Entre pagar as mensalidades do curso e pagar os medicamentos e cuidados do pai, ela escolheu a segunda opção. Ela conversou com a faculdade e perguntou se eles poderiam diminuir o valor das mensalidades por alguns meses. E que, assim que ela se recuperasse, iria pagar os seus débitos, pois ela queria muito continuar estudando. Mas, a administração da faculdade não pôde atender ao seu pedido, e ela teve que trancar o curso. Ela não contou ao pai que precisou parar de estudar para cuidar dele. Ela sabia que, se contasse para ele, ele ficaria ainda mais doente. Seu pai sempre tinha sido um homem muito independente, e já tinha sido difícil convencê-lo a aceitar o tratamento. Sendo assim, todos os dias, ela fingia para o pai que estava voltando do curso, quando, na verdade, estava voltando do trabalho. Seu pai tinha ficado com sequelas da doença, tinha ficado com alguns problemas de memória, e precisou continuar com a medicação. Então, Cíntia se dedicava aos cuidados do pai, e nem cogitava mais voltar a estudar. Danilo se emocionou ao saber da história de vida de Cíntia. Ele ficou tão emocionado, que quando foi a sua vez de falar mais sobre ele mesmo, ele até evitou contar que trabalhava em uma boa empresa. Ele apenas disse: eu trabalho em uma agência de turismo. Cíntia e Danilo continuaram a sair, e ele a levou em um restaurante que adorava. Apesar de ele ir a restaurantes mais simples, pelo menos uma vez se permitia gastar um pouco mais em uma refeição. Ele sentia que merecia, e, mais do que isso, sentia que Cíntia merecia e que precisava conhecer um novo lugar. Trabalhar naquele bar, com o dono do estabelecimento tendo prazer em humilhá-la, deveria ser uma tortura diária. Conforme Danilo saía com Cíntia, ele se apaixonava cada vez mais por ela. Pelo seu jeito, pela sua conversa, pelo seu modo de agir. Ele estava completamente apaixonado por Cíntia. Como já tinha sofrido muitas desilusões amorosas, e temia se decepcionar de novo, ele preferiu esperar para se declarar. Mas logo ele mudou o seu pensamento. Pois, eles continuaram saindo, e Danilo ficou convencido de que ela estava apaixonada por ele também. Isso porque, sempre que saíam, eles planejavam ficar apenas 1 ou 2 horas juntos, mas, sempre acabavam ficando bem mais tempo. Uma vez até mesmo viraram a noite, de tão fluida que a conversa se tornou. Convencido de que eles teriam um futuro juntos, Danilo resolveu comprar uma aliança, para pedi-la em namoro. Ele foi a um shopping, e parou na frente de uma joalheria que adorava. Ele já tinha comprado algumas joias para sua irmã, naquele local. Danilo e Daniela, sua irmã, eram muito próximos. Mas, com o tempo, foram se afastando, pois trabalhavam muito. Apesar disso, ele sempre amou muito a irmã, e sempre adorou conversar com ela.
E foi para ela que ele comprou uma linda joia que tinha visto na vitrine, anos atrás. Voltar ali, sabendo que iria comprar uma joia para a futura namorada, o emocionou. Antes de entrar, ele ligou para Daniela, e contou para ela que estava indo comprar uma aliança para a futura namorada. Ele até precisou afastar o celular do ouvido, pois sua irmã gritava de felicidade, do outro lado da linha. É sério? Ah, eu não acredito, que notícia ótima! Quando eu vou conhecê-la? Daniela gritava animada. Danilo não se conteve, e sorriu também, a felicidade de sua irmã foi o preenchendo. Danilo explicou à irmã que iria comprar a aliança, e que eles dois poderiam se encontrar na próxima semana, e Daniela concordou. Danilo entrou na joalheria, e conversou com a atendente, dizendo, olá, eu gostaria de uma aliança para pedir uma pessoa muito especial em namoro. Eu quero uma aliança discreta, mas linda. Da mesma forma que ela é. Do outro lado da linha, Daniela brincava com o irmão, dizendo que ele estava muito meloso. Mas, ao fim da ligação, antes de desligar, ela disse que estava feliz pelo irmão ter encontrado sua alma gêmea. E pediu para ele mandar a foto da aliança, quando a escolhesse. Danilo continuou na joalheria, e a atendente lhe mostrou uma joia linda, era uma aliança delicada, em cor bronze com uma pedra azul discreta, mas muito brilhante. Assim que olhou para a pedra, Danilo lembrou do olhar de Cíntia, aquela pedra tinha a mesma cor de seus olhos, ele a comprou. Uma semana depois, Danilo se encontrou com Daniela, para mostrar a aliança para a irmã. Ele estava tão animado, que tinha passado a semana toda se controlando para não pedir Cíntia em namoro no seu próprio trabalho, no bar. Mas, ele se conteve, pois queria que o pedido fosse feito em um lugar especial, e que fosse romântico e memorável, da forma que Cíntia merecia. Ele não queria apenas presentear Cíntia, queria que ele soubesse o quanto ela era especial para ele. Então, além de comprar a aliança, ele começou a planejar como faria um pedido de namoro memorável. Ele queria fazer um pedido que tivesse a ver com a personalidade de Cíntia. Chegou então o dia do encontro com sua irmã, Daniela, e Danilo esperava que ela o ajudasse a decidir como faria o pedido de namoro. Danilo e Daniela foram na cafeteria preferida dela. Danilo chegou antes, e levou, para a irmã, uma caixa do seu chocolate preferido. Eram bombons de chocolate meio amargo, com recheio de chocolate ao leite, e decoração de chocolate branco. Essa é a mistura perfeita, a combinação dos 3 melhores chocolates, a sua irmã sempre dizia. Daniela chegou 15 minutos depois e disse, sorrindo, em sempre adiantado, e os irmãos se abraçaram demoradamente. Daniela se sentou à mesa, e Danilo perguntou como estava a vida dela. Daniela contou que sua vida estava muito boa, ela estava trabalhando muito, mas estava feliz. Era gratificante ajudar tanta gente, e ela se sentia realizada sendo médica. Danilo ficou muito feliz pela irmã, e ela então retribuiu a pergunta. Danilo respondeu, e começou a contar sobre o seu trabalho na agência de turismo. E começou a falar do quanto percebia, cada dia mais, que estava no emprego correto. Ele adorava ver as pessoas falarem, empolgadas, sobre os lugares que gostariam de visitar. Adorava sugerir às pessoas quais lugares deveriam conhecer, e adorava descobrir as particularidades de cada local. Mas, mais do que tudo isso, ele adorava sonhar com o dia em que conheceria cada um dos lugares que recomendava aos seus clientes. Antes, ele sonhava em conhecer aqueles lugares sozinho, mas desde que tinha conhecido Cíntia, sonhava em conhecer esses lugares com ela. Daniela ouviu os relatos do irmão, e seus olhos brilharam. O que foi, sua boba? Danilo perguntou, levemente constrangido. Daniela respondeu que ele estava apaixonado, e que ele era muito fofo apaixonado. Os dois deram risadas. Danilo então aproveitou para pedir a ela dicas de como pedir Cíntia em namoro. Os irmãos ficaram longos minutos conversando sobre quais eram as melhores, e mais românticas, formas de fazer o pedido. Os dois passaram a tarde bebendo café, e comendo doces da cafeteria, e foi um momento muito agradável para ambos. Ao fim do encontro, os irmãos ainda não tinham chegado a um consenso. Eles tinham cogitado várias ideias, e Daniela tinha dado muitas dicas para o irmão, mas ele ainda não tinha se identificado com nenhuma. Daniela então avisou que precisava ir, pois seu turno começaria em 2 horas, e ela ainda queria tomar um banho e tentar cochilar alguns minutinhos antes de começar a trabalhar. Mas, antes de ir embora, ela disse ao irmão, antes de ir embora, eu vou te dar a minha opinião.
Eu tenho certeza de que você vai acertar na surpresa, olha só para o meu caso. Eu disse que gostava desse tipo de chocolates há anos, e você ainda se lembra. Então não importa como você faça o pedido de namoro, vai ser especial e marcante. Porque o que vale é o seu sentimento, e eu vejo em você que o seu amor é verdadeiro. Com essas palavras de Daniela, Danilo ficou mais tranquilo e confiante. Então, 2 dias depois de conversar com sua irmã, Danilo preparou uma surpresa para Cíntia. Eles foram para um encontro, e, na saída, Danilo levou Cíntia até um canto do estacionamento. Lá, ele se ajoelhou e tirou da mochila um sapatinho de cristal, e o entregou a Cíntia. Então, começou a falar em Cíntia, eu te amei antes mesmo de te encontrar. E, quando te encontrei, só tive a certeza de que você era a mulher certa. Eu te amo, Cíntia. E, como eu te busquei por meio do bilhete que você deixou na minha casa, eu te considero uma Cinderela. E aqui está o sapatinho que simboliza esse momento. Por favor, abra-o. Cíntia, com os olhos brilhando, olhava para Danilo ajoelhado. Ela então pegou o sapatinho que ele lhe entregou e o abriu. Ela não conseguiu segurar as lágrimas quando viu a aliança. A cor azul da pedra da aliança refletiu nos olhos de Cíntia, e, por um momento, Danilo encarou aquela imagem como um sonho. Ele achava Cíntia a mulher mais linda que já tinha visto. Ele sentiu que aquele era o momento certo, então perguntou, Cíntia, você quer namorar comigo? Cíntia olhou, as lágrimas rolando pelo seu rosto, mas pouco a pouco o seu sorriso foi sumindo e, de forma tristonha, ela respondeu e não entregou a ele o sapatinho de cristal com a aliança. Antes que Danilo conseguisse se recuperar dessa resposta inesperada de Cíntia, ela se virou e saiu correndo. Danilo ficou ali, ajoelhado no chão. Observando Cíntia correr para longe dele, ele sentiu o seu coração se quebrar em 1000 pedaços. No dia seguinte, Danilo nem mesmo conseguiu ir trabalhar, pois estava triste e confuso. Todo aquele tempo parecia que Cíntia gostava dele, mas depois de ter rejeitado o seu pedido de namoro, ela ainda tinha telefonado para ele e pedido para que não a procurasse mais. Ele percebeu que tinha algo errado na forma que ela disse para ele se afastar. Pois as suas palavras diziam uma coisa, mas a sua voz trêmula revelava que ela queria dizer outra. Porém, mesmo que ele soubesse que tinha algo a mais, que Cíntia estava escondendo informações, ele respeitou o seu pedido, e se manteve afastado dela. Então, após uma semana, Cíntia ligou para Danilo, e disse que tinha pensado bastante e que estava pronta para contar toda a verdade, se ele ainda estivesse interessado em saber. Danilo e Cíntia então foram para uma lanchonete, e se sentaram a uma mesa afastada de todos. Cíntia estava com uma aparência de cansaço, e evitava olhar nos olhos de Danilo. Ele logo percebeu que ela estava constrangida e, para tentar acalmá-la, colocou suas mãos sobre as dela, delicadamente. Com o toque de Danilo, Cíntia relaxou e conseguiu encará-lo, e até sorriu brevemente. Ela disse obrigada por aceitar me encontrar. Eu temi muito que você nunca mais quisesse me ver. Me desculpa por ter fugido de você daquele jeito, Danilo. Eu não quis te constranger, e não quis abandonar você. É que, ou é complicado. Danilo, então respondeu, eu tenho tempo, Cíntia, pode me explicar tudo. Eu estou disposto a te ouvir e a te compreender, não importa o que seja. Cíntia então começou a falar. Ela começou dizendo que se ele não quisesse ficar com ela, depois de tudo que ela revelaria, ela entenderia. Mas que seria melhor ele saber pela boca dela, do que pela boca dos outros. Pois muitas pessoas sabiam daquilo, e poderiam fazer piadas ou chamá-lo de apelido maldosos. Cíntia contou que na sua adolescência precisou cuidar de seu irmão, que era muito doente, mas que o dinheiro em casa era muito pouco. Seu pai não ganhava o suficiente para comprar os remédios de seu irmão. Vendo aquela situação complicada, ela fez aquilo que nunca imaginou que teria que fazer, saiu com alguns rapazes por dinheiro. Ela usou o dinheiro que conseguiu para comprar os remédios de seu irmão, e ele melhorou. Ela sabia que tanto seu pai quanto seu irmão eram muito conservadores, então guardou o segredo a 7 chaves, no seu coração. Mas, infelizmente, os próprios rapazes que tinham pagado para sair com Cíntia, espalharam o segredo, por pura maldade. A chamando dos apelidos mais maldosos, e com a intenção de que aquilo chegasse aos ouvidos de seu pai e seu irmão. E seu pai e irmão acabaram mesmo sabendo. Quando soube de tudo, seu irmão acabou se afastando dela. Ela ficou muito triste por aquela atitude, e seu irmão disse que não poderia mais olhar para ela do mesmo jeito.
Seu pai se sentiu mal por saber o que a filha tinha feito para ganhar o dinheiro, mas nunca julgou a filha, pois viu que ela tinha usado o dinheiro para comprar os remédios. Cynthia então disse que por isso não contava ao pai que seu patrão era abusivo com ela, pois sabia que seu pai não iria aguentar. Ele era muito doente e frágil. E que, depois de tudo o que aconteceu, as pessoas sempre faziam piadas às suas custas. A chamavam dos mais variados apelidos, e faziam todo tipo de propostas nojentas, dizendo que pagariam bem. Por fim, Cynthia disse que não queria envolver Danilo em tudo aquilo. Ela terminou de contar sua história, e suas mãos tremiam. Danilo ouviu aquilo e sentiu um instinto protetor. Ele queria abraçar Cynthia, e dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que ainda era muito cedo para aquilo. Ele então disse a Cynthia que seu irmão tinha sido muito egoísta, pois ela tinha feito aquilo para ajudá-lo. E completou dizendo que aquilo não era problema para ele, pois passado era passado, e que, o que ele queria era viver o presente e o futuro com ela. Cynthia respirou, aliviada e surpresa, e sorriu, dizendo que ela também queria o mesmo. Danilo então foi até Cynthia e a beijou, apaixonadamente. Cynthia e Danilo começaram a namorar e, rapidamente, começaram a morar juntos. Danilo apresentou Cynthia à sua irmã, e as duas se deram bem instantaneamente. A vida de Danilo estava ótima e ele se sentia muito feliz. O namoro com Cynthia estava indo melhor do que ele imaginava. Mas ele queria que ela saísse do trabalho no bar. Ele estava indo muito bem no trabalho e tinha conseguido um aumento de salário. Mas ele não tinha contado a Cynthia, pois queria fazer uma surpresa. Então, quando já tinha planejado tudo, Danilo foi até a saída do trabalho de Cynthia, para surpreendê-la, mas o que ele viu, o chocou. Cynthia estava dentro do bar em que trabalhava, sentada à mesa, conversando com um homem muito bonito e apresentável. Ela conversava animadamente com ele, e tocava o seu braço em vários momentos, e ele retribuía o gesto. Estava claro que Cynthia e aquele homem eram íntimos. Danilo sentiu um aperto no seu coração, quando Cynthia e o rapaz terminaram a refeição, e saíram abraçados. Confuso, Danilo resolveu confrontar Cynthia naquele momento mesmo, então foi ao encontro dos dois. Os três se encontraram na saída do bar, e Danilo apenas a olhou, esperando uma resposta. Cynthia então disse, esse é o meu irmão. Ele veio de outro país para me ver e se desculpar por tudo. E eu aceitei o pedido de desculpas. Cynthia explicou que seu irmão tinha passado um ano em outro país, e que quando foi necessário se virar sozinho, ele entendeu o quanto era difícil enfrentar a falta de dinheiro, e foi entendendo cada vez mais o quanto tinha sido injusto com a irmã. Naquela mesma situação, Danilo não quis perder tempo e estendeu para Cynthia um papel. Ela o abriu e começou a chorar. Danilo então disse, eu sempre soube que você era especial, e ver você perdoar o seu irmão, sem nem pensar duas vezes, só me mostra o quanto você é iluminada. Eu sei que você vai ser uma ótima enfermeira. Eu te amo. Cynthia, ainda chorando, abraçou Danilo agradecendo e dizendo que também o amava. No papel estava escrito que ela tinha conseguido uma vaga na equipe de Daniela, ela iria estagiar como enfermeira. Daniela iria custear os estudos, e garantir que Cynthia se formasse e exercesse a profissão. Danilo e Cynthia, abraçados, declaravam um ao outro o seu amor, sabendo que o futuro de ambos seria abençoado. O que você achou da história de Danilo e Cynthia? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E, este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.